Olá pessoal, então hoje vamos explorar mais um pouquinho da plataforma de prototipação Arduino, né? Nós estamos novamente utilizando a plataforma de simulação Tinkercad, né? Nós temos outras plataformas, mas essa foi a escolhida. Então a gente vai criar um circuitinho aqui. Vou deixar também na descrição o link para nossa apostila, né? Aqui na apostila a gente tem, além de exemplos prontos já, que foram testados inclusive no Arduino real, né? Além do simulador. Então aqui a gente tem falando dos comandos, né, dos tipos de variáveis, o que é o setup, o loop, as constantes. Então, como já está traduzido, está tudo aqui sobre a linguagem, né? Inclusive com exemplos para cada função, né? Sobre as especificações de alguns tipos de Arduino, como fazer entrada e saída. Então, assim, essa apostila serve de referência, né? Para estar desenvolvendo outros projetos com Arduino. Então, o objetivo hoje é executar um exemplo, né? A gente não vai ficar faça entrada, crie variável, faça um for, faça um if, uma condição. Então, assim, vamos estudando a linguagem de programação Arduino à medida que a gente vai desenvolvendo os exemplos, né? Eu acho que é menos maçante do que uma apresentação só de linguagem, né? Então vamos lá. Então a gente está aqui no primeiro exemplo da apostila, né? Chama imprimindo uma mensagem no LCD. Os componentes eletrônicos que a gente vai precisar é de um LCD, um potenciômetro, né? Além do Arduino, claro. Então, ó, nesse exemplo será mostrado como conectar corretamente um LCD ao Arduino, além de imprimir o famoso Hello World na tela do LCD, através da função lcd.print. Está contida nessa biblioteca aqui, ó, chama liquidcrystal.h. Tá? Aqui tem uma sugestão de montagem. É claro que a gente pode montar de outras formas, usando outros pinos do Arduino, né? Mas aqui está explicando assim, ó, o pino VSS, que é o pino 1 da plaquinha do LCD, né? Ele vai ligado no GND. Ao pino 2, que é o VDD do LCD, vai no 5 volts. O pino RS, que é o pino 4 do LCD, vai no pino 12 do Arduino e assim por diante. Então aqui estão todos os pinos que nós devemos conectar para funcionar o LCD. Mas é uma sugestão de montagem, né? Posso mudar do pino 12 para um outro pino digital do Arduino? Pode, né? Isso aqui pode ser mudado. Então, ó, deve-se conectar também o potenciômetro, um potenciômetro de 10k ohms, né? Aos pinos 5 volts GND e no pino 3 do LCD, tá? Esse potenciômetro ele serve para quê? Simplesmente para aumentar ou diminuir a intensidade luminosa desse LCD, tá? Não precisa desse potenciômetro. Às vezes você tem a plataforma real, tem um Arduino à disposição, às vezes não tem um potenciômetro. Você pode simplesmente pegar esse pino amarelo e ligar no 5 volts, que o LCD ele vai ligar, né? Desativa essa ligação aqui e joga direto nos 5 volts nessa linha, que aí ele vai ligar o LCD com o máximo de brilho, né? Então a gente tem uma protoboard, né? Os nossos cabos de ligação, um Arduino, aqui está zoando um Arduino Mega, mas para um Arduino Uno vai ser a mesma coisa, tá? Né? A diferença é que a gente no Uno a gente não tem essa quantidade grande de portas. E aí a gente tem o código fonte, tá? Então, ó, como é que funciona aqui? Ó? Ele inclui a biblioteca Liquid Crystal, né? Código fonte do Arduino.
Essa biblioteca, inclusive, já deixei até aberta aqui, ó. Então, isso aqui é uma classe, né? É um tipo composto. Então, eu incluí a biblioteca aqui, né? E falei que essa variável LCD, na verdade, um objeto, né? Eu estou instanciando um objeto, né? Ele é de que tipo? Ele é do tipo do Liquid Crystal. E aqui ele está colocando já algumas variáveis nesse construtor. Essas variáveis aqui dependem do esquema de ligação que a gente viu acima, né? De onde que está entrando os pinos no Arduino. Então aqui, ó, 12, 11, 5, 4, 3, 2, né? São exatamente os pinos que, ó, 12, 11, 5, 4, 3, 2. São os pinos que estão sendo inicializados ali na variável. Então, ó, o pino 5, por exemplo, ó, é referente ao D4. O pino 11 é referente ao enable do LCD. Então, isso aqui é pré-definido. É pré-definido aonde? Dentro dessa biblioteca. Eu já até deixei aberto só para a gente passar rapidamente. Por exemplo, vamos olhar o 12. Né? A gente está... O que quer dizer esse 12 nessa posição aqui, né? Como o primeiro parâmetro sendo passado aqui, ó. Então, ó, o pino 12, eu abri aqui já a biblioteca. Então, ó, vamos pegar aqui um construtor, né? Então, o pino 12 é o RS, né? O próximo pino é o que? O Enable, né? A gente tem 4 tipos de construtores diferentes aqui. Vamos só olhar para o início deles, que é sempre o mesmo, ó. Então, ó, o pino 12 aqui vai ser 12 e o Enable vai ser o próximo. Vamos voltar ali no nosso... aqui, então, ó, 12 e 11. O 11 também é o Enable, ó. Então, o 11, olha aqui, ó. O que está saindo no 11 é a linha roxinha. Está entrando aqui nessa porta do LCD, ó. Que porta que é essa? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. É a 6ª porta do LCD, que é referente ao Enable, que a gente colocou no nosso código. Então, ó, vamos voltar aqui em cima, vou ver no nosso esquema de ligação, o Enable, ó, desculpa, pino 11, né? Então, a gente fez as ligações corretas. Professor, esses nomes aqui, de onde que foi tirado? Se vocês pegarem a plaquinha do LCD, né? Atrás da placa aqui vai estar escrito o nome de cada portinha, né? Se não tiver o nome de cada portinha, ele vai estar a numeração, né? Aqui, a porta 1, 2, 3 e assim por diante. Então, você olhe pelo nome da porta ou pela numeração, tá? É assim que você vai identificar o que cada porta dessa faz, tá? Então, ó, criei a variável LCD, né? Aí lembrando que todo o programa Arduino, né, o código Arduino, vai ter sempre duas funções. Uma que é a setup, que é executada apenas uma vez, né? É quando o Arduino inicia, né? Então, quando você colocou energia nele, ligou, ou logo depois de um reset, né? É sempre a primeira método a ser executado é o setup. E é executado apenas uma vez. Então, o Arduino ligou. Executa qual função? O setup. E aí, dentro do setup, eu faço as inicializações das minhas variáveis, né? Aquelas coisas que eu sei que tem que fazer no início, vai fazer uma vez só. Então, o que? LCD begin. Eu estou falando que qual o tamanho de colunas e linhas do meu LCD. Eu estou falando que eu estou usando um LCD de 16 colunas e 2 linhas. Ah, como é que eu sei que é 16 colunas e 2 linhas? Isso vai estar definido no LCD que você comprou ou que você está utilizando, que está simulando, né? Então, isso aqui é dado na especificação do LCD. E aí, iniciei ele, tá? E logo depois, lcd.print. E coloco uma mensagem, né, uma string, para ser impresso no meu LCD, né? Lembrando que essa variável aqui, ó, se chama LCD. Eu poderia chamar de LCD exemplo 1, né? Ou o nome que eu quisesse, né? Mas é interessante que o nome tenha a ver com a função que a variável vai desempenhar no seu código, né?
Depois de executar setup, ele vai executar o quê? Ele vai executar a função loop. E a função loop é executada até que o Arduino seja desligado. Então, ele chama loop, executa tudo que tem dentro. Chama o loop de novo, executa tudo que tem dentro. Chama tudo de novo. Então, assim, é um loop infinito, né? O próprio nome já está dizendo. Tá? Não tem como dar um break nele, né? Ou parar e falar assim, ó, desative o loop. Então, o único jeito de desativar ele é criando um outro loop aqui dentro que seja infinito também, né? Mas o Arduino sempre vai chamar o loop várias vezes, tá? Enquanto tiver energia. Então aqui, ó, chama o meu objeto de novo, né? lcd.setCursor. Eu já escrevi um Hello World, provavelmente na primeira linha, né? E aí agora eu estou falando assim, ó, na próxima linha, né? Set cursor na próxima linha e lcd.print e estou imprimindo o que aqui? Milis. Essa função retorna o tempo decorrido desde que o Arduino foi ligado. Então, só que ele retorna em milissegundos. Se eu pego um tempo em milissegundos e divido por 1000, eu vou ter o tempo em segundos. E aí eu imprimo um número, né? E logo depois um S para dizer que é segundos, né? Aqui tem um esquema elétrico mesmo, de como ligar o microcontrolador no LCD, né? É um esquema elétrico, tá aqui, tá? E aí a gente agora vamos para a simulação, né? Fazer isso aqui funcionar e testar. Quem tiver o Arduino à disposição pode fazer no Arduino, mas a ideia aqui é, principalmente quem não tem à disposição o equipamento, a gente usar uma plataforma que possibilite você ter a mesma experiência de ter o equipamento em casa, né? Já aprender, ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente tá todo mundo em casa, às vezes não tem à disposição o laboratório das escolas, das universidades para usar, a gente pode usar uma ferramenta para fazer a simulação disso aqui. Então, vamos aqui no Tinkercad, né? O endereço é tinkercad.com. Você pode fazer o login, né, com uma continha do Google ou do Facebook. Você clica aqui em circuitos, né? Vou criar aqui um novo circuito, clique aqui, novo circuito. Então, o nome do circuito, vou colocar assim, imprimindo uma mensagem no LCD. Clica aqui, ó, dá para você editar, Enter, imprimindo uma mensagem no LCD. Aí a gente tem aqui, ó, várias opções aqui, ó. A gente tem potenciômetro, tá vendo? A gente já vai usar isso aqui, né? Potenciômetro, a gente vai usar a placa de prototipação, a gente vai usar um Arduino um pouquinho diferente dali, que é o Arduino Uno, né? A diferença é que ele tem um pouco menos, tem menos portas, né? Com o Arduino Mega. Então, a gente vai usar basicamente esses componentes aqui. Temos outros componentes aqui, ó, né? Então, você pode pesquisar aqui, coloca o nome do componente que você quer, ou se você não sabe o componente, sensor de temperatura, só escreve temperatura, né? Ó, aparece um sensor aqui de temperatura. E aí, o interessante aqui, ó, a gente tem aqui montagem de circuitos, montagem Arduino, desculpa. E aí a gente já tem vários circuitos para teste aqui que eu recomendo muito, muito que seja explorado isso aqui, né? E a gente tem até inclusive o LCD pronto. Então, ó, vou clicar aqui e vou trazer para cá. Ó, cliquei, eu não preciso arrastar, ele já fica clicado ali. Clica aqui dentro e pronto, já está aqui, tá? Tá vendo que já estão prontas as ligações aqui, ó, do Arduino, né, com o LCD. Eu posso alterar isso aqui para que fique igual ao meu esquema aqui, ó, né? Posso, né? Vai ficar um pouquinho diferente, tá usando a 11, a 12, 2, 3, 4, 5, né? Aqui no Tinkercad tá usando, ó, eu acho que tá usando as mesmas, né? Tem uma diferençazinha aqui, né? Ou outra.
mas basicamente é a mesma coisa. Então, eu posso usar esse exemplo aqui que já está pronto? Pode, tá? Eu recomendo que dê uma olhada aqui, aproveita e já dá uma olhada nas diferenças, né? Mas o exemplo aqui já está pronto, a gente vai usar ele até para ganhar tempo aqui nessas ligações aqui, tá? Então, a gente tem o Arduino aqui, tá? Agora, vamos avaliar como é que está o código. Provavelmente ele já me trouxe um código pronto dele aqui, ó. Clico aqui em código e aqui ó, eu tenho, né, bloco, texto e texto. E aí entra agora uma questão, uma característica do Tinkercad, que você pode programar em blocos, só que dependendo do componente que usar, ele não vai te dar essa opção, porque o bloco LCD não existe na programação do Tinkercad. Então, você não tem essa opção nesse exemplo, porque esse bloco aqui LCD, ele não existe na parte de programação em blocos, né? Então, a programação em blocos para coisas muito simples, como ativação de LEDs, né? Ler um valor de um potenciômetro, alguma coisa assim. Quando você precisar usar uma biblioteca como a Liquid Crystal, você vai ter que usar programação Arduino mesmo, né? É interessante que aqui, ó, já tem também, ó, explicando, ó, o RS vai no pino tal, o Enable está no pino tal. Então, tem uma explicação aqui também de como é que está funcionando. Vamos ver como é que está o código dele. A gente estava imprimindo um Hello World e imprimindo um tempo, né? Vamos ver o que ele faz aqui. Então, ó, ele inclui também, como a gente fez, né, a biblioteca Liquid Crystal. Ele inicia a variável 12.11.5.4.3.2 e 12.11.5.4.3.2. Isso indica que o esquema de ligação da LCD é exatamente o mesmo, né? Então, inicia um setup, aí depois eu tenho um LCD begin, inicio o LCD, né? Printo uma mensagem, falou Hello World, né? Vai aparecer aqui. E depois eu faço o quê? Passo para a próxima linha, né? Seto que eu vou imprimir aqui na próxima linha e imprimo o tempo também, tá? Nota que a linha 1 line 1 é o segundo espaço aqui. Beleza. Então, o código aqui é praticamente o mesmo, né? A gente só faltou para ficar igual essa questão de imprimir os segundos logo depois, né? Vamos colocar também. Eu vou até dar um copiar aqui. Então, dou um enter, né? lcd.print, imprime um Szinho logo depois, para indicar o tempo em segundos. Como é que eu executo esse código? Vem aqui, iniciar simulação e vamos ver o que acontece. Dá um play. E aí aparece lá, Hello World, e o tempo está sendo executado, né? É interessante que o nosso cabo USB foi conectado no Arduino e ele subiu o código, né? Até isso ele simula. Então, ó, o tempo está passando e ele está fazendo a contagem do tempo, né? Para parar a simulação, dá aqui um parar. Se quiser salvar o código, você pode baixar o código aqui, né? Verificar quais são as bibliotecas que estão disponíveis aqui, e ainda tem um depurador, tá? Então, eu posso voltar aqui no meu Tinkercad, ele já vai estar salvo lá. E aí, ó, no meus circuitos aqui, está aqui, imprimindo uma mensagem no LCD, já está salvo ali. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? Então, no nosso próximo vídeo, a gente discute um outro exemplo com outros elementos e aí verifica o código de novo e faz toda essa questão de análise do código para a gente começar a aprender a como programar em Arduino. Ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode me enviar um e-mail
Os meus alunos, colegas podem, né, já tiver meu WhatsApp, podem ver o WhatsApp também. Então tá, até mais. Obrigado.